Bem-vindos aqui a mais uma aula, mais uma live do projeto Sambec. Esta é uma série de lives onde mostramos maneiras de como você reduzir pela metade o valor da conta de luz em uma casa comum, que é o que a gente chama de meia conta. E hoje o tema da live é a redução na conta de luz que vai te dar uma geladeira nova apenas fazendo isso. Então, essa é o tema de hoje. Parece uma coisa assim estranha a gente prometer alguma coisa aqui como se fosse fácil, como se fosse tranquilo, mas na verdade eu vou te mostrar o passo a passo como é que você vai conseguir isso. Esse vídeo aqui tá ao ar aqui agora, vai ficar offline quando eu terminar aqui, então aproveite, faça a sua pergunta, deixe seu comentário aqui que eu vou chamar para poder você participar. E ontem eu tive aqui uma pessoa que me chamou para poder conversar, para bater um papo. Se ela quiser participar comigo aqui hoje, é só falar que a gente está aqui, que é o Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo, que está aí todos os dias. Se você quiser participar comigo hoje, pode me falar que eu te mando o link, você entra aí no seu celular e você consegue falar comigo aqui hoje, tá bom? Então, vamos aqui à questão central, que é redução na conta de luz, que é o que mais pega nos lares do Brasil, os custos que não acabam, os custos que estão aí que você não tem jeito, você tem que pagar. Se você não pagar, vai cortar a conta de luz. Então, não adianta você chorar, não adianta você correr, que tá aí. Então, se não tem como você correr, qual que é a maneira de você ajudar a resolver isso? Reduzindo a conta de luz. Mas, sabe, reduzir a conta de luz simplesmente por apagar uma luz que está lá acesa, ajuda? Ajuda. Desligar aqueles aparelhos lá que estão ligados, lá que estão em stand-by, que vão gastar energia, ajuda. Deixar aí a porta da geladeira sempre com aquelas borrachas novas, ou sempre que possível que abriu, você fechar, ajuda? Ajuda, mas não é sobre isso que eu estou falando hoje, não. Comprar uma geladeira nova e trocar a geladeira que ela é eficiente, ajuda? Também ajuda, e é sobre esse tema que nós estamos falando aqui hoje. Comprar geladeira nova para poder também reduzir, quem sabe, o valor da conta de luz. Se a antiga vai gastar energia, vai, mas também não é sobre comprar uma geladeira nova especificamente que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos falando como você reduzir a conta de luz e conseguir te dar aí, comprar uma geladeira nova com essa redução aí, tá? Esse é o fato hoje, explicando para você com detalhes como é que você vai conseguir fazer isso aí, tá? Então, não é explicar como você comprar a geladeira, é como você conseguir reduzir a conta de luz pela metade, que esse é o foco das nossas lives, sempre pensando nisso, sempre pensando em algo que possa ajudar você a resolver esse problema aí que está sempre te incomodando. Então, vamos lá. Por que que essa situação, por que que essa oportunidade eu enxerguei? Porque comprar uma geladeira nova com a redução na conta de luz. Eu enxerguei isso porque de uma série de pessoas que começaram a responder a alguns questionários, inclusive semana que vem a gente vai ter aí a série da Semana Meia Conta, eu mando perguntas, elas respondem, e aí elas responderam para mim que um dos motivos, uma das coisas que elas gostariam de comprar, se elas conseguissem economizar um valor na conta de luz, seria uma geladeira nova. E para mim, uma geladeira nova é plausível. Às vezes a pessoa quer investir, quer colocar uma geladeira mais robusta, mais bonita, pelo menos nova, que tenha aí mais redução na conta de luz, que tenha funcionamento melhor. De repente, a maioria dessas geladeiras que vem hoje em dia é frost-free, então assim, você consegue desgelar, tirar o gelo fácil. Ou seja, é mais conforto dentro de casa. Tudo isso que você conseguir conquistar para dentro de casa é legal. Tem pessoas que responderam: ah, não, eu vou pegar o dinheiro da economia na conta de luz e vou ajudar aí a comprar a parcela de um carro novo aí, um carro, sei lá, a troca de um carro. Outros falaram assim, Sávio, eu prefiro de repente marcar uma viagem dos meus sonhos. Outras pessoas falaram assim, não, Sávio, eu quero investir num curso profissionalizante. Enfim, qualquer coisa que você quiser fazer com o dinheiro que sobrar, ou seja, que vai ter de retorno com a redução na conta de luz, você pode fazer. Basta você se programar. Não adianta pegar aquele dinheiro também e torrar em cerveja, torrar em qualquer coisa, não adianta isso. O primeiro passo para você tornar-se eficiente dentro de casa é uma cabeça, é a mentalidade eficiente. O primeiro passo para você se tornar saudável financeiramente também é uma mentalidade de investimento correto nas coisas, de você colocar o dinheiro onde que aquilo que vai te dar retorno. Então, nós estamos falando aqui em redução da conta de luz, estamos, mas necessariamente, como eu falei para vocês, não é desligar a lâmpada, não deixar a geladeira fechada lá que vai resolver isso. Você tem alternativas para resolver alguns problemas chaves da questão, que a gente já cansou de falar aqui,
que o vilão da casa, o que mais consome a energia dentro de casa é o chuveiro elétrico, tá? O chuveiro elétrico é o vilão da casa. Nós vamos explicar mais sobre isso também, falando aqui depois sobre isso. Mas assim, quando eu falo em chuveiro elétrico, você vê aí, sabe, mas você já está cansado de falar sobre chuveiro elétrico. Sim, eu falo de chuveiro elétrico porque para mim é o vilão, é o que você tem que cortar primeiro. Se você está aqui de repente é porque paga acima de R$ 250 na conta de luz, ou mais, não sei quanto é que você paga. Alguns já falaram aqui semana passada que paga aí R$ 130, mas já conseguiram tirar o chuveiro elétrico da casa e falaram assim, sabe, se eu voltar a utilizar o chuveiro elétrico, quanto será que eu pagaria? Pagaria pelo menos o dobro, ou seja, é o custo do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico ele foi uma forma de resolver o problema do seu banho, da sua água quente, mas não é o tipo de aparelho que se deve usar quando a consciência é economizar ou reduzir. Você quer usar o chuveiro elétrico, mas usa consciente de que ele é o vilão. Ele tem 10 vezes mais potências do que, por exemplo, um micro-ondas. 10 vezes não, 7, 8 vezes, mais ou menos. Ele ligado lá, ele consome o mesmo que seria 600 e tantas lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai pensar, sabe? Mas se eu tirar o chuveiro elétrico, eu vou mesmo reduzir a metade da conta de luz? É o que a gente está trabalhando aqui, é as possibilidades. Depende, sim, já falei sobre isso em outras lives, mas depende de vários fatores, e é isso que a gente está defendendo aqui. E quando a gente fala na geladeira, o que tem a ver comprar geladeira com o chuveiro elétrico? E aí que eu vou começar a explicar mais sobre isso. Mas antes, né, de entrar nessa questão do explicar sobre essa oportunidade da geladeira, eu queria aqui ver como é que tá os comentários de hoje. Nós estamos aqui com o pessoal aqui ao vivo. O Eduardo já fez o comentário e você pode deixar o seu aí também, seja que está agora ou depois. Quando a gente fala aqui sobre essa questão da redução na conta de luz, eu falei do chuveiro elétrico e eu tenho algumas pessoas que fizeram esse mesmo trabalho, essa mesma questão e conseguiram reduzir a conta de luz. Depois eu vou chegar na geladeira aqui, tá bom? Vou até compartilhar com vocês aqui um caso, né? Um caso em si de uma pessoa que ela reduziu a conta de luz e eu vou mostrar para vocês aqui como é que está a satisfação dela. Eu acho que é legal a gente ouvir, porque eu acho que é com o que os outros fazem, o que os outros têm de experiência, que a gente consegue aqui alguns resultados, consegue acompanhar melhor sobre isso. Então vamos lá, ver o que o Sérgio está falando para a gente. Nossa energia, a nossa conta de energia antes do aquecedor era em média de R$ 358, era a média de consumo de energia. Aí hoje nós pagamos 194, 196, mais ou menos isso. Ou seja, de 2 anos, 3 anos que você já tem um equipamento, a diferença caiu mais de 50%, vamos dizer, com toda certeza. É mais de 50%. Na verdade, só não é, o valor da conta só não é mais baixo, porque nós ligamos um freezer que estava desligado há mais tempo, aí passou a consumir mais, mas era mais baixo que 194. Antes ainda era mais que 190, era tipo assim, 130 e poucos, 140 e poucos, aí aumentou um pouco depois da ligação do freezer, mas antes só os banhos, a energia da casa e tal, mais de 50%. Vamos voltar aqui para a gente poder, só para poder a gente pegar aqui, peraí, vamos voltar no ao vivo aqui, vamos lá. Seguindo aqui em diante para o que a gente estava falando, vou deixar aqui até uma gravação para o pessoal que está aqui no nosso grupo, né? Estamos aqui, o pessoal também vê, né? Estamos aqui agora ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram, então você pode entrar lá e acompanhar a gente aqui. Então, o pessoal do grupo Sambec aqui que está participando com a gente, estou aqui ao vivo, então vamos lá, entra lá que a gente vai conversar aí, trocar ideia. Voltando, então, aqui no nosso tema, o que geladeira tem a ver com isso? Se eu reduzo pela metade o valor da minha conta de luz, eu tenho dinheiro, eu tenho um money sobrando por mês. Aquele dinheiro que eu poderia estar pagando a minha conta de luz vai sobrar para eu poder comprar alguma coisa. E essa alguma coisa foi onde que a gente chegou. Dá para comprar uma geladeira nova e vou te mostrar como você consegue fazer isso. E aqui agora, tá? Vamos lá, então, chegar aqui no nosso caso da geladeira nova, e a gente vê aqui o caso. Fui lá na internet, pesquisei o quanto que custa uma geladeira
e aí me mostrou aqui que uma geladeira nova custa a partir de R$ 1.300, por exemplo, R$ 1.301. E quanto você economiza aqui numa conta de luz, em média, aí, por ano? Né? Talvez mais de R$ 1.500. Você pode tirar a conta aí, divide sua conta de luz por 2, multiplica por 12. Mas mesmo assim, vamos tirar a conta mais fácil, que é a conta por mês. Vamos só verificar aqui, entrou aqui num valor aqui de 12, de R$ 116. Se você gasta 250, economiza metade, você tem aí na média de R$ 125. R$ 125 por mês de economia é mais do que esse valor da parcela aqui. Ou seja, você pode comprar à vista ou parcelado, depende da forma que você quiser, aí que você tiver condição. Mas que o fato é que o valor que vai economizar na conta de luz vai dar para poder pagar o valor da sua geladeira nova, tá aqui. Você trocando sua geladeira nova com economia na conta de luz. Né? Então, assim, e mais pessoas também que falaram para a gente, para poder comprovar o máximo. Outro dia eu tive um comprovante aqui, um comentário aqui, já mostrei antes, mas o Paulo falou para a gente, olha, aqui em casa por baixo economizamos em média de R$ 180 a R$ 200 por mês na conta de luz. Então, é isso que o seu chuveiro elétrico gasta. E o que esse pessoal que fez aí tem em comum e fizeram na casa deles? Eles implementaram algum sistema para reduzir a conta de luz, que é a energia solar térmica. Elas conseguiram fazer isso, tá? Então, se você está aí, não perca tempo, vá lá, resolve o seu problema lá com a sua conta de luz, e eu posso te falar até como que foi que isso surgiu para mim. Isso surgiu para mim foi lá no interiorzão de Minas, lá quando a gente começava a quase plantar cana. Pode dizer plantar cana porque eu morava mesmo na roça, né? Eu morava bem no interior de Minas. Lá a gente tinha de tudo, criava porco, criava gado, criava de tudo para poder conseguir ter a subsistência, né? E uma das coisas que a gente fazia era buscar lenha. Buscar lenha, para mim, era o pior trabalho que existia para mim na roça mesmo. Era o pior. Porque era muito pesado, tinha que, às vezes, esperar a lenha secar, depois você ter que buscar. Assim, tinha morro, não sei se você conhece Minas aí. Minas Gerais é um lugar, o estado que mais tem morros, montanhas, né? Grandes aí. E você tem que escalar a montanha mesmo para poder conseguir esse tipo de coisa. Então é isso. Buscava lenha, colocava no fogo e esquentava água para mais de 9 pessoas. 9 pessoas na casa, que era isso. Meus pais e mais 7 filhos que moravam dentro de casa. E era dessa forma que a gente aquecia a água. Passou um tempo aí, a gente foi aí para a cidade e nós conseguimos aí o fato de conseguir reduzir a conta de luz, mas depois de ter já muito tempo gastando conta de luz, gastando aí alto com chuveiro elétrico, e aí meu pai falou assim, Sávio, deve haver alguma forma de resolver isso. E aí, em contato com um irmão que a gente tinha, que morava em Belo Horizonte e tal, e depois de um tempo, ele descobriu que existia um sistema para aquecer a água do banho. Então imagina, sabe? Será que é possível que existe alguma outra forma de aquecer a água do banho, a não ser a parte elétrica? E eu acho que isso você tem que se questionar também. Será que mesmo existe alguma situação? Foi dessa forma que nós descobrimos até uma forma de empreender também. Na área, para aquecer a água do banho, existia um produto que pudesse aquecer essa água do banho. Então foi que entrou o empreendimento, a vontade de poder ajudar as pessoas a reduzirem a conta de luz. E hoje eu faço o que eu gosto, faço o que amo. Eu estou aqui todo dia, eu sei que às vezes faça chuva, faça sol aqui, dessas 10 lives que eu estou aqui finalizando amanhã. Eu estou aqui e você que está aí, pode deixar sua pergunta, deixar sua dúvida aqui. Eu estou aqui para poder te ajudar a responder com esse tema de hoje aqui, ou outra coisa também, que a gente puder conversar e bater papo também aqui. É um momento também de interação. Às vezes eu fico aqui nessas lives, chega a dar uma hora dessa aqui, eu falo assim, poxa, que legal, eu consigo interagir com pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Hoje eu estava participando, finalizando uma participação de um evento que tinha mais de 500 pessoas nesse evento, e isso de forma online. Com esse Covid-19 aí, a gente teve que se adequar. Se não me engano, eu acho que foi o evento no Brasil, ou quem sabe no mundo, que mais se conseguiriam colocar televisões juntas para poder aparecer a carinha de todo mundo. 500 pessoas aparecendo nas telas das televisões. Então, assim, foi um evento muito show e essa conexão da internet, tudo isso que está aí, tem que funcionar, que está do lado de que vocês estarem vendo,
tem que funcionar, porque eu acho que é o mundo agora, não tem como você deixar de conectar. E quando eu falo aqui, eu não falo de boca para fora, não. Eu falo para poder expressar os meus sentimentos, pensar a minha opinião. E quando a gente vê tudo isso, a gente fala assim, poxa, eu não estou sozinho, eu não estou aqui nesse mundo sozinho, eu consigo compartilhar o que eu sei para as pessoas, e eu gosto de fazer isso. Então, eu te convido para poder me falar aí também qual a sua experiência com o seu chuveiro elétrico, com a sua conta de luz, e se sobrasse algum dinheiro, o que você compraria, a não ser uma geladeira, se sobrasse aí. Se você conseguisse economizar todo mês 120, 150 reais, qual seria o sonho que você gostaria de ter, de realizar, porque você economizou? Você juntaria esse dinheiro? Você pagaria parcelado? Me fala um pouquinho sobre esses sonhos que você tem e me ajuda também até a entender a sua cabeça, do lado de lá, como é que tá, e a gente interagir. Não é só eu falar, você também conversar. E oportunidades para a gente poder bater um papo também. O Eduardo aqui, ele entrou e falou outro dia comigo, sabe? Um dia legal, dá para a gente poder, de repente, trocar uma ideia, fazer um bate-papo? Dá sim, é só a gente marcar. Hoje eu até abri uma oportunidade aqui, se você quiser bater um papo comigo hoje, eu vou abrir uma exceção. Pode mandar assim, eu quero aí, e eu vou te mandar um link aqui agora. Você vai entrar no link e a gente vai começar a bater papo. É só você falar aí que a gente consegue aí consegue aí fazer essa proeza, né? Hoje eu tô animado porque com essa questão dos vídeos lá, onde que eu participei, assim, foi tão incrível. Eu falei assim, não, é possível trazer mais pessoas para participarem e verem umas às outras, tirarem as dúvidas de forma mais fácil. Quando você pergunta alguma coisa, eu respondo, ou eu pergunto sobre a sua pergunta, que às vezes pode ser uma dúvida que eu não sei ainda, que não entendi, e assim vai. A gente vai conversando e vai se entendendo. Olá, Eduardo, vamos marcar? Você quer agora? Eu te mando o link aí agora. Fala assim, quero agora, e a gente começa a bater o papo. Para de enrolação e vamos aparecer aqui em cima da câmera. Em frente à câmera aqui, ó. O Will colocou, observei um aquecedor solar em uma região, o consumo de água quente estava ligado no retorno. Isso é normal? Vou responder daqui a pouco essa pergunta, tá, Will? E se vocês quiserem participar, como eu te falei, a dica mais fácil para a gente poder conversar aqui e você interagir comigo. É só entrar aqui, eu mando o link, vocês entram. Fala comigo que topa que eu mando, beleza? Vamos aqui dar sequência à nossa live aqui, as nossas questões que eu anotei aqui antes da gente poder começar. E algumas perguntas que as pessoas fazem, por exemplo, dessas mesmas pesquisas que eu faço, tem uma pergunta que a pessoa falou para mim, olha, é possível ter uma forma ou sistema para reduzir o valor da conta de luz de energia, né, que seja em conta? Sim, é possível que seja em conta. E que você, de repente, possa nem precisar de enfiar a mão no bolso. Para você ter ideia, eu já expliquei semana passada, eu falei que é possível você pegar um empréstimo, por exemplo, bancário, é claro que você tem que ter um nome limpo e tal, e você pode aí pegar esse valor emprestado e o valor da conta de luz, que reduz na conta de luz, vai, se não te ajudar, ou pagar até todo o valor, dependendo da quantidade de vezes que você dividir. Se dividir aí em 36 vezes, por exemplo, às vezes o valor da conta de luz fica abaixo de R$ 120, ou acima de R$ 120, e o valor da parcela fica abaixo de R$ 120, ou seja, dá para você pagar sem enfiar o dinheiro, sem enfiar a mão do bolso aí, e aí é uma questão de tal em conta ou não. Se eu pensar que você tem um investimento que vai te dar retorno de investimento, ou seja, se paga com 50% ao ano, enquanto poupança te dá 2,16, o que é em conta e o que não é? Para mim, o que dá retorno é em conta. O que for viável financeiramente é em conta. Então, acho que a conta é por isso. Eu não sei na sua cabeça o que seria em conta. Mas como adquirir esse produto sem ter reserva financeira? Acabei de falar sobre isso. Pega o empréstimo e é possível fazer isso. Tá? Com a redução na conta de luz, você paga a parcela. Já vi vários casos aí. Como implantar o sistema de baixo custo, no caso de energia solar? Baixo custo, eu não sei também para você o que seria baixo custo e o que para mim é baixo custo. Às vezes eu lembro, às vezes baixo custo até dá aquela desânimo na gente. Será que é aquela coisa furrequinha que mal aquece a água? Eu já vi vários sistemas aí que são de plástico que funcionam. E a questão do solar, a energia solar térmica é a coisa mais fácil que tem para poder fazer. Você coloca a garrafa PET em cima da casa, coloca a mangueira lá para circular, e conforme a forma que você realiza isso tudo, dá para você fazer um sistema que funcione e que dê água quente. Mas vai ser eficiente? Vai durar? Isso é outra pergunta. É uma coisa que você tem que se perguntar. Melhor
às vezes, você trabalhar com uma coisa que é industrial, que vai durar muito mais do que fazer uma coisa que, de repente, toda hora está precisando de você ir lá e consertar. Esse seria o meu conselho, né? Não sei se eu estou certo com isso, está errado, não tem nada de certo ou errado com isso. Depende de visão de cada um, tá? E o que é? O Eduardo falou que amanhã. Amanhã não sei, amanhã eu tenho aqui um tema legal para a gente falar. Vamos ver aqui se o ideal seria hoje, ó. Oportunidade para a gente conversar hoje. Você não está querendo? E aí a gente já conversa. O que tem mais aqui de pergunta que mais o pessoal faz? Mas o que seria, antes de começar para responder as perguntas, o que seria um investimento errado para se fazer com a redução na conta de luz? Eu falo sempre aí de algumas coisas e outras, mas eu poderia dizer que uma das coisas que as pessoas mais erram, né, na hora de fazer a redução na conta de luz é o dimensionamento do equipamento, investe em um equipamento que não funciona, que não dá a quantidade de banhos que vai ser o suficiente, elas não dimensionam bem, legal o equipamento de acordo com a eficiência, não é o tamanho do reservatório, é um conjunto completo de equipamento. Esse seria um jeito errado de você olhar. Então, o jeito ideal é você ir lá, olhar quantas pessoas, quantos banhos. Então, uma dica aí para você, quando você for olhar isso, vá lá no seu chuveiro, abra ele e meça a vazão dele. Coloca lá um balde debaixo do chuveiro, coloca a água lá, mede um cronômetro, coloca lá 1 minuto de água descendo para ver quanto que dá por minuto. Se você conseguir fazer isso, você vai saber quantos litros por minuto que seu chuveiro dá. Com isso, você vai calcular, olha, meu gasto de água quente aqui é tantos litros por minuto. Se é tantos litros por minuto, e usando aí, em média, eu acho que outra dica para completar isso aí seria medir quantos minutos você gasta no chuveiro, ou você ou sua família. Você pode fazer isso durante um dia só, e olhar a média. Olha quanto tempo o pessoal demora debaixo do banho. E isso aí vai te dar uma dimensão de quanto você gasta de energia elétrica com o seu chuveiro elétrico. Isso é uma dica bem prática mesmo. E você pode simplesmente, se você quiser saber até quanto que se gasta, olha lá qual que é a potência do seu chuveiro, multiplica aí essa potência, pega essa potência aí e veja pelas horas que fica ligada e você consegue chegar lá a quantidade de horas ligada por mês e a potência multiplicada pela quantidade de horas, você acha aí quantos quilowatts que você vai gastar de energia por mês com o seu chuveiro elétrico. E aí sim você vai achar aí uma conta final e calcular quantos reais que o seu chuveiro elétrico gasta. Isso são contas bem matemáticas, é bem fácil de fazer, né? E eu já mostrei isso antes. Então, o jeito certo de investir seria isso. Seria a forma de você dimensionar melhor seu equipamento e você não investir errado, tá? Dúvidas técnicas com as formas, maneiras mais fáceis de você conseguir. E o Will já aqui, ó, falou pra gente, eu observei um aquecedor solar em uma região, o consumo de água quente estava ligado no retorno. Consumo de água ligada no retorno. Aí por isso que seria bom você falar com a gente aqui diretamente, para eu poder entender o que seria isso, tá? Melhor. Consumo de água ligada no retorno. Eu não sei o que seria isso aí, tá? Se você quiser bater o papo, ainda tem chance comigo. Eu te mando o link aí. Para você explicar melhor sobre isso, a gente tirar melhor essas dúvidas. Já fui em diversas feiras, tem feiras somente de sistemas de aquecimento solar. Hoje não dá, né, por causa dessa pandemia. Vou até deixar essa pergunta aqui para a gente poder ver melhor. Já fui em diversas feiras, tem feiras somente de sistema de aquecimento solar. Hoje não dá, né, por causa... Sim, hoje não tem jeito, a pandemia está aí, mas normalmente quando tem feiras da Intersolar, por exemplo, que é uma feira internacional de energia solar, que tem normalmente em São Paulo, e tem vários tipos de sistema da energia solar térmica e daquela geração de energia que a gente chama de fotovoltaica, né? Que é mais outra. Outra pergunta aqui, ó. O sistema de aquecedor solar tem variação financeira em relação ao dólar? Sim, tem variação. Agora, por exemplo, está um preço mais alto do que antes. O dólar agora aumentou e tendeu aí a aumentar. O dólar aumentou em torno de 30%, mais ou menos, 25%, 30%, e foi mais ou menos isso que o preço variou dos sistemas aí de aquecimento solar de água. Raramente você consegue aí hoje comprar um produto com o mesmo preço de 3, 4, 5 meses atrás, por conta do dólar que aumentou muito. É mais ou menos igual a gasolina, né? Gasolina aumenta também com a variação do dólar, dependendo aí do aspecto mundial. Por quê? Porque a matéria-prima é importada. Até o próprio sistema convencional, que é com cobre, o cobre também não é fabricado no Brasil. A origem da matéria-prima é mais região América Latina, que também é dólar. Então, assim,
China é um país assim que é muito influente em relação a tudo isso e ele também tem suas moedas de exportação voltada para o dólar. Não é dólar que eles usam lá, mas é uma coisa que eles usam como parâmetro. Então, quase tudo hoje está baseado no dólar. E você vai me perguntar por quê? Porque se inventou que o dólar aí fosse a moeda universal. Os Estados Unidos aí com o seu, digamos, monopólio, ele resolveu que implantar nos países uma cultura disso aí. Não sei como é que isso começou, não. Depois a gente pode pesquisar mais sobre isso, de como tudo isso começou. Mas o tema de hoje, que foi redução da conta de luz, que vai te dar uma geladeira nova apenas fazendo isso, a ideia foi essa, foi pegar o valor da redução na conta de luz e transformar isso em money, em dinheiro, para poder comprar algum bem que você quer dentro de casa, seja aí uma viagem que você quer fazer, seja aí trocar um carro, seja aí a própria geladeira que eu falei para você. Então, é possível comprar uma geladeira com a redução na conta de luz? Sim. Não aquela redução, talvez, não sei se você vai conseguir reduzir a conta de luz com apagando a luz e tal, fazendo coisas que não precisa, reduzindo a conta de luz com um sistema de energia solar térmica para te ajudar aí a ficar livre do chuveiro elétrico. Esse é o resumo da nossa live hoje, do que a gente está aqui fazendo. Eu espero que você tenha gostado da nossa live hoje. Se você está aí me vendo agora ou depois também, quem sabe eu posso publicar essa live e você vê essa live, essa gravação aqui, né? Se você gostou da live, dê um like aí, curta, se inscreva no nosso canal. Tem um link aí abaixo, se não entrou ainda no nosso canal do Telegram, entre, que tem um link aqui abaixo, você pode clicar e entrar. Lá eu publico mais coisas, eu falo algumas coisas diferentes, tenho oportunidades diferentes, complemento conteúdos daquilo que eu falo aqui. E é isso, gente. Agradeço fortemente por estar aí comigo junto, sempre, todo dia, ou não, está aí me vendo de forma de primeira vez. E a gente se vê até então amanhã.